teste, som, testando o som. Teste, testando o som, teste, som. Culto mensal em ação de graças, Arte do Jorei, mês de maio de 2021. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 referências seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos dessa maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da luz divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores, e que tantos quanto seja possível possam subir a um mais alto plano de consciência de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidas para esta fé, mas somos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligadas com Meixo Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver como uma unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros desempenhando a função de farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Meixo Sama como exemplo de fé e de conduta de vida. Isso é, realmente, o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque, conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação na obra divina de fazer a felicidade do próximo está o caminho de elevação de fé. Que o mundo da luz comece com cada um de nós.
Baseados na diretriz para esse ano, a felicidade nasce da prática da fé e através da administração incansável do Jurei, nos tornamos verdadeiros representantes de Meixo Sama, vivendo uma vida de milagres. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação a Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Baseados na diretriz para este ano, a felicidade nasce na prática da fé e através da ministração incansável do Jorei, nos tornamos verdadeiros representantes de Meixo Sama, vivendo uma vida de milagres. Diante da vossa presença, oficia o culto mensal de ação de graças, vosso servidor, do Templo Arte do Jorei. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal em ação de graças. Todos os fiéis, reunidos diante do vosso altar, depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Altíssimo Deus do universo, somos gratos pela vida que nos destes, por cada amanhecer que renova as oportunidades de servir ao vosso propósito, por cada anoitecer que nos permite dar descanso ao nosso corpo e liberdade à nossa alma. Que nossa missão se renove e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Fazei com que a verdade, a justiça e o amor pleno se façam sempre presentes em nosso servir. Conservai o templo Arte do Jorei e nossos corações repletos de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia. Pedimos a vossa divina proteção para sermos verdadeiros instrumentos da salvação, manifestados nesta oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim o pedimos humildemente.
ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, reverendo Dorival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amado Sonorito e oração Zengen Sande. Taka amaharani kamitsumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite Sumemi oya kamu izanagi no mikoto Tsukushi no himuka no tachi hanano Odono ahagi harani misogi harai tamo toki ni narimaseru Harai dono kami tachi moro moro no magagoto tsumi kegareo Harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio Kami kunitsu kami ya oyorozu no kami tachi tomoni Ame no fuchikoma no mimi furitatete Ikoshime seto kashikomi muma osu Uya shiku omon miruni Seson kanzeon bosatsu Konodoni amorase tamai Komyo nyorai to genji Oshin miroku tokashi Meshia tonarase Dai sen sanzen sekai no sandoku Meshi gojoku kiyome Yaku seiman okuisai chujo no dai nengan Komyo joraku ego no jupo sekayo narashimete Gofuju no kuruinaku Fukukase damo narasunaki Miroku no mio mitamo Murio mohei no dai jihini Ten marasetsumo matsuruite Joaku jahu aratamari Yashari ujin mogedatsu nashi Shozen bushin kotogo toku sono kokorozashi otoguru nari Sansen somo kotogo toku Seson no itoku ninabikaite Kinjo cho gyono sue mademo Minaso no tokoro ezaru nashi Masani korechi bidi sosekai nite Kario bingawa sorarimai Zoyon ten nitanabikeba Banka fukui kuchini kunji Taho buto sosoritachi Techido garan wakasumi tsutsu Kogane no iraka sansanto Hiniteri eizu kokeiwa Genimo tengo kujodonari Gokoku minori te kurani michi Sunadori utaka ni amegashita Iketoshi keru moro moro no Eragnigwa kweguewa Tsutsu raura ni michi watari Kunito no sakai naku Itogu satachi no nikushimiya Isaka egoto no yumetokie Iten shikai kanono Miroku no mite nikitsu sare Jinjin no mimune nidakaren Warira gahibi no segionimo Myochota mai shinkaku
Isashime Yuatomi Sakai, Yoayu Anagakumu Yakuni, Zentoku Kokasane Sase, Fukujukai Murio no Dai Kudoku, Taresa Setamae Mashima Seto, Nem Jushinge Satonshu, Kifukurai Hai Negimosu. Miroku o mikami mamori tamai saki hae tamai. Miroku o mikami mamori tamai saki hae tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai. Kanagara tamachi haemase, kanagara tamachi haemase. Salmo de Meixo Sama, Shin On, dádiva de Deus. Fukisu sabu, Fukisu sabu, Yo arashi totemo wasurekeru, Kami no hikari ni tsumarete yori, Hito go to, Hito go to, Ono ishi koto no, Itsu shikani, Wagami no ue ni furi kakaru yoya, seishin no, kagami ni yorade, ikani shite, yorozu no sakagoto, utsura zarameya. Depois que fui envolto pela luz de Deus, esqueci-me até mesmo do forte vendaval que assola o mundo. O homem muitas vezes não pensa que as desgraças que afligem os outros também possam atingi-lo. Procura tornar-te um puro espelho de Deus, para não seres enganado pelas ideias invertidas, refletidas pelo mal. Oração do Reino do Céu na Terra.
Mirokuo Omikami Supremo Deus. Mirokuo Omikami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, ó Jurei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Que assim seja. por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos Jorei.
término do Jorei. Leitura de ensinamentos de Meixo Sama. Vencer o mal em si mesmo. Já escrevi anteriormente que é preciso não se deixar derrotar pelos homens maus. Agora falarei sobre a necessidade de vencer o mal em si mesmo. Sempre que há um desejo exagerado de dinheiro, mulheres, poder, honrarias ou qualquer outro apetite do ego inferior, trava-se no interior de cada indivíduo uma batalha acirrada entre o bem e o mal. Por um lado, o homem sabe que, além de ser cauteloso para não sofrer consequências desastrosas, deve proporcionar alegria e felicidade aos outros. Por outro, tem vontade de satisfazer tudo o que lhe apetece. Eis aí a imagem exata do Homo sapiens, um ser em luta contínua entre duas forças opostas. Quando o mal triunfa, gera pecado e infelicidade. A vitória do bem traz satisfação e alegria. Esses conceitos são muito claros. Todavia, quem não tem fé dificilmente consegue pô-los em prática. Ao contrário, aquele que crê raramente se deixa vencer pelo mal, embora saiba tratar-se de uma luta interminável. É muito evidente também que instigar pessoas à prática do mal é função própria do espírito secundário, enquanto induzir à virtude é papel específico do protetor. Acima de ambos, contudo, paira a partícula divina, que comanda o bem absoluto. Então, para derrotar radicalmente o mal, é preciso intensificar o poder do espírito primordial de cada ser humano. Para tanto, todos devem aprimorar a sua fé, tornando-a inabalável. Só dessa forma poderão alcançar a verdadeira felicidade. Orientação do Rocan. Reverendo Dorival Santos Silva. Vou ter que tirar, senão eu não consigo ler. Vai embaçar tudo. Boa tarde a todos. É até estranho, né, fazer o culto com a porta aberta. Né? Nossa. Tem que fazer de óculos escuros aqui. Eu só queria dar alguns avisos antes. Nós voltamos os cultos que estavam sendo feitos às quartas-feiras, nós voltamos a fazer aos sábados, com exceção do culto da família, que vai continuar na quarta-feira. Já depois de quase um ano e meio, vou ter que atualizar o quadro ali. E hoje, eu decidi também que sábado que vem, dia 8, é véspera do Dia das Mães. Então nós, às 15 horas, faremos um culto para as mães, tanto as vivas quanto as que já faleceram. Então, quem quiser trazer alguma oferenda para sua mãe, que já partiu para o mundo espiritual, por favor, pode trazer, que nós colocaremos no Sorejo. Tá bom? O tema de hoje é bem interessante, né? Vencer o mal em si mesmo. Né? Uma frase do culto passado que eu utilizei numa palestra: fazer o bem é vencer a batalha contra a própria fraqueza. Né? Então, em cima disso, eu
tentei fazer uma palestra voltada com esse sentimento. Bispo Sama nos diz no ensinamento de hoje: quando o mal triunfa, gera pecado e infelicidade. A vitória do bem traz satisfação e alegria. Esses conceitos são muito claros. Todavia, quem não tem fé, dificilmente consegue pô-los em prática. Ao contrário, aquele que crê raramente se deixa vencer pelo mal, embora saiba tratar-se de uma luta interminável. É muito evidente, também, que instigar pessoas à prática do mal é função do próprio espírito secundário, enquanto induzir a virtude é papel específico do protetor. Acima de ambos, contudo, paira a partícula divina, que comanda o bem absoluto. Então, para derrotar radicalmente o mal, é preciso intensificar o poder do espírito primordial de cada ser humano. Para tanto, todos devem aprimorar a sua fé, tornando-a inabalável. Só dessa forma poderão alcançar a verdadeira felicidade. Tem uma frase de Shakespeare que diz: o mal que os homens fazem vive depois deles, enquanto o bem é quase sempre enterrado com seus ossos. Interessante, né? A maldade realmente, a pessoa que sabe quem fez vai ficar sempre, né? Agora, você faz um bem para alguém, você morreu, esquece, não é? Um outro escritor chamado Carlos Torres diz que também que, por vezes, achamos que o mal está vencendo, mas estamos num momento de transição. Então, não é o mal que está vencendo, mas sim a luz que está aumentando e deixando as sombras desesperadas. O que estava escuro está sendo iluminado, e isso está assustando as pessoas, que os iguais estão se aproximando e os diferentes se distanciando, devido à força das intenções. Para a gente entender realmente esse processo essa transição toda, eu sempre falo aqui nas minhas aulas, né, que a gente nunca pode confundir amizade com missão. Né? Tudo que você fizer, o que é missão? A missão é aquilo que Deus lhe designou a cumprir, uma tarefa. Dona Ivaninha é professora, ela veio com a missão de ser professora, ter seus filhos, ter sua família. Né? Dona Iná, Silvia, quem mais é professora? Dona Cidinha. Vocês são professores, então vieram com essa missão. Né? Não é a minha. Mas também nós não deixamos também de ser professores de alguma forma. A diferença é que nós ensinamos aprendendo também. Né? Você ensinar uma criança a ler, a escrever, é uma coisa para a vida toda. Não é? Não é uma coisa que a criança vai esquecer. Ela vai levar para a vida toda isso. Mas nós aqui ensinamos as pessoas o quê? Essa luta do bem e do mal, a vencer essa parte negativa nossa, a entender que nem tudo que nós recebemos é que alguém mandou, é coisa feita, coisa aquilo mais. Muitas vezes nós somos semeadores, e chega um momento que nós estamos colhendo tudo que nós semeamos no passado. É positivo? Graças a Deus. É negativo? Graças a Deus também, porque você vai colher para ceifar e nunca mais plantar aquilo lá. Né? Então, se hoje nós passamos por algumas atribulações, é sinal que não é um mal que está vencendo. Veja o Brasil, o próprio mundo, mas o Brasil especificamente. Tudo que está acontecendo. De certa forma, todos, sejam políticos, não importa quem seja, todos que de alguma forma usaram de maldade para ganhar poder e fama, isso vai ser mostrado. É inevitável. Né? Hoje, você pode confiar na justiça? Não. Você pode confiar nos políticos? De jeito nenhum. Em quem você pode confiar? Só na justiça divina. Só que o espírito, a espiritualidade, a gente não vê a parte espiritual, não consegue ver, né? Mas nós conseguimos senti-la. E como é que você sente? É só ir fora. Olha como é que está o ambiente espiritual do nosso convívio. Não está pesado lá fora? Você chega carregado. Então dá para sentir que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ao mesmo tempo, o poder da luz está se ampliando. Então o que acontece? As trevas querem alimento. Do que as sombras se alimentam? Do negativo, da raiva, das intrigas, das mágoas e tudo mais. Então ela precisa de alimento. E ela vai atrair pessoas que tenham essa mesma afinidade. Né? Então quando fala dessa separação, é devido às intenções. Quem é do bem vai ficar sempre com as pessoas do bem, vão atrair pessoas com esse sentimento e querem fazer mais. Mas quem é do mal, quem usa as máscaras, não as máscaras, mas quem usa as máscaras, né, para esconder a sua verdadeira essência,
Isso é inevitável, ela vai cair. Ela vai cair. Né? Às vezes nós, ontem conversando com uma pessoa, é incrível que eu faço uma palestra e depois, durante a semana, começam a aparecer casos que eu da minha palestra, eu tenho que, eu até gasto a lenha antes com algumas pessoas, porque, né? Uma pessoa disse assim, reverendo, eu estou passando por uma severa purificação, aí me orientaram que eu tenho que fazer não sei quantas orações na frente do altar, eu estou fazendo todo dia 10 ou 20, não sei quantas por dia na frente do altar, mas não estou vendo o resultado. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, primeiro parar de rezar. Eu falei assim, você não estava orando para poder salvar alguém, para poder melhorar a vida de alguém, para poder fazer alguma coisa. Você está fazendo uma prática ascética, né? Voltada para o seu próprio egoísmo. Eu vou rezar, eu não faço nada de bom para ninguém. Para aqui na frente do altar, eu rezo 150 maços no orito. Ó Deus, agora eu estou esperando um milagre. Não vai ter, neguinho. Deus não é bobo. Não é? Eu fiz uma promessa para Nossa Senhora, vou a pé da Aparecida do Norte. Pode ir. Mas você fez o que de bom para alguém aqui? Nada. Então, eu não vou dizer que eu também, de vez em quando, não faço nas nossas orações aqui umas 10 maços no orito. Eu faço. Mas eu faço com outro propósito. As orações que você faz, seja uma que seja, que você faz, eu estou passando por uma séria dificuldade financeira, estou desempregado, eu estou doente, mas eu vou ter meu tempo porque eu sei que aquela pessoa está precisando mais do que eu. Porque eu tenho algo mais, eu tenho a fé. Ela talvez não tenha, então eu vou orar que ela consiga um alento, alguma coisa para que ela receba uma graça. Né? Quando eu faço isso, eu tiro de lado todo o meu egoísmo e dou espaço para esse altruísmo, e o que ela vai receber, se ela receber, talvez eu receba até antes. Porque eu não orei para mim. Né? Eu dividi um pouco desse sentimento para as pessoas que estão buscando também um alento espiritual. Né? Atendi uma pessoa ontem de Portugal, com depressão. Né? E a depressão é algo muito danado para quem já teve. Porque todo dia tem que ser, é nublado. Pode estar maior sol, mas todo dia é nublado, né? Todo dia é inverno, todo dia é escuro, todo dia é triste, né? E o seu quarto é o seu refúgio. A escuridão é o seu refúgio. Então isso incomoda. E para você sair desse nível de inferno, o que você faz? Então eu orientei ele ontem, conversei bastante, né? Porque não adianta você ir numa igreja e falar, eu estou com depressão, o que eu faço? Você tem que fazer todo o seu salário de donativo, de gratidão, tem que salvar seus antepassados, porque isso é encosto, e é tudo mais tal. Você não resolve nada. Está querendo se alimentar do quê? Do sofrimento daquela pessoa para tirar proveito para si. Isso é um dos maiores pecados que um sacerdote pode fazer. Né? Porque ele está usando o sofrimento de alguém para enriquecer ou para tirar proveito para a sua igreja. Né? Vamos observar bem à nossa volta o que está sendo mostrado. Pessoas boas estão ficando melhores. Pessoas ruins estão ficando piores. Não é? Pode reparar. Tomara que nós todos aqui, quem nos assiste, tenhamos um coração cheio de coisas boas. Porque a tendência é aumentar isso. Porque quem tiver com coração ou intenções cada vez mais negativas, isso vai ser acentuado cada vez mais. São a lei das afinidades. A lei das afinidades. Pessoas boas vão atrair pessoas boas. Pessoas ruins vão atrair pessoas ruins. Né? Esse escritor também diz, muitos ainda têm a ideia que uma pessoa do bem deve ser uma pessoa boba, pacata e inocente. Alguém que abaixa a cabeça perante os enfrentamentos e se torna um alienado. Muito pelo contrário, uma pessoa do bem significa ser uma pessoa forte, justa, consciente e lúcida, com tudo o que acontece ao seu redor. Porém, é crítica, ativa, perseverante e resiliente. Mas, acima de tudo, ela sabe exatamente qual é o lado correto das coisas. Se posiciona perante isso e jamais teme aqueles que a julgam. Ser do bem significa ser bondoso e não bonzinho. Não é assim? As pessoas confundem você ser bondoso com ser bonzinho. Ah, não, deixa para lá. Mas ele te roubou. Não, tudo bem. Ele pegou, aquilo é seu, não é dele. Não tem problema. E as pessoas sempre vão se acostumando com isso, a te fazer de bobo.
Mas você me ensina que tem momentos que você tem que... As pessoas... Eu falo muito isso. As pessoas pensam que me enganam e eu finjo que sou enganado. É diferente. Agora, você ser conivente com o mal é um dos maiores pecados também que existem. Aí eu não quero arrumar encrenca. Pô, mas o cara está te sacaneando, está aprontando contigo, está te prejudicando e você vai ficar por... Não é que você vai lá e sair no tapa com a pessoa, não é isso. É ser justo. É ser justo. Né? No Salmo de hoje, Dádiva de Deus, quando Meixo Sama diz: depois que fui envolvido pela luz de Deus, esqueci-me até mesmo do forte vendaval que assola o mundo. Podemos nos sentir amparados, desde que nossa fé esteja sólida. Quando, ao estarmos passando por uma situação de sofrimento, seja doença, financeira ou conflitos, sentimos o amparo divino chegando em nossa vida. Quando nos sentimos perdidos, desiludidos, ao orarmos e buscarmos sentir a presença de Meixo Sama ao nosso lado, sentimos um alívio e vem uma frase em meus ouvidos: vai passar, aguenta. Quem, ao passar por uma dificuldade, eu não tenho altar em casa, tem uma foto do Meixo Sama? Eu não tenho foto. Manda um WhatsApp que eu mando uma foto do altar aqui. Ore. Senta na frente, como se fosse do altar mesmo, é o seu altar virtual. E ore. Peça, Meixo Sama, me dá um sinal. Me ouça, me acolha. Fique perto de mim. A graça não vem de graça. A graça vem pelo mérito. Porque senão não haveria justiça divina. Qualquer um pede toda vez: tá, você quer, toma. Você quer, toma aqui. Você quer quanto? R$1 milhão? Tá, toma. Essa é tão pouco. Não seria tão simples assim? Mas e a justiça divina ficaria onde? Né? Cada um de nós tem uma missão a cumprir. E cada missão vem embalada em um fardo, que não é nem grande, nem pequeno, mas na medida exata do que podemos suportar. Uns têm fardos maiores do que outros. Nessas horas, muitas vezes, nos desesperamos e buscamos respostas em pessoas erradas ou nos mesmos locais onde nos perdemos da luz. Por isso a expressão orai e vigiai vem bem a calhar nesses momentos. Meixo Sama diz no Salmo: procura tornar-te um puro espelho de Deus, para não seres enganado pelas ideias invertidas, refletidas pelo mal. Nossa fé tem que ser nossa marca, nosso escudo. Se nos deixarmos iludir pelas miragens enviadas pelo mal, é porque estamos abaixo do nível espiritual que nos dará proteção e sabedoria. Sabe quando deixamos isso acontecer? Quando deixamos o ego, a ambição e vaidade serem maiores do que o nosso servir, do que a nossa fé. Somos facilmente levados para a viagem ilusória do poder. É como se estivéssemos dopados pela droga da ilusão. Quando a gente fala... Tem uma frase que diz assim, Meixo Sama fala: quanto maior a missão, maior a purificação. Mas nem todo mundo que tem missão grande, nem todo mundo que purifica pesado, é porque tem missão grande. Tem gente que faz porque está colhendo o que plantou. Né? Tem um bando de Zé Ruela aí que fez um monte de coisa e eu estou sofrendo, então a minha missão deve ser grande. Mudar a essência, mudar o caráter talvez. Né? Então, nós temos que ter muito bom senso quando, ao olharmos por uma situação de alguém, nós sabermos o que está acontecendo com aquela pessoa sem ela falar. Quando você ministra de orei em alguém, nós temos a percepção que dá para sentir qual é a purificação da pessoa sem ela abrir a boca. Principalmente nas costas, porque o guardião da pessoa, às vezes, está pedindo socorro. E ele fala para você: é isso. Mas é muito rápido e muito sutil. Aí você fala: não posso esquecer. Aí você esquece. Né? Então, assim, nesses momentos, quando vocês estiverem ministrando de orei em alguém, saibam que nesse momento sagrado, vocês estão sendo um representante de Meixo Sama aqui na Terra. Como se fosse um clonezinho dele. Então, aquela pessoa na sua frente, ao receber jorei, ela pode ter a vida dela transformada. A luz que você envia para ela, está chegando nela, nas pessoas com que ela tem afinidade, numa linha ascendente e também numa linha descendente, que é lá para a sua ancestralidade. Então, nós conseguimos, num jorei, gerar um efeito tão grande, que poucas pessoas têm noção disso. Por isso que nós não conversamos durante o jorei. Temos que buscar uma concentração, mas não interferir. A pessoa tem que ficar boa, Não é nada disso.
é deixar Deus te utilizar como instrumento e você ser apenas esse canal. Lógico, muitos de nós viemos de outras religiões. Então trazemos alguns vícios, né? É normal. Eu fui kardecista, então quando eu fui mentor messiânico, eu trouxe um pouco da linha kardecista para mim também. Mas cada um vem de um jeito, de uma linha. E muitas vezes nós também nos perdemos em situações. Eu entrei em buracos profundos porque eu vi fulano e beltrano e me levou para tal local e não era o correto. Aí eu começo a me afundar e eu procuro os mesmos locais e as mesmas pessoas que já me ferraram uma vez na vida. Eu não aprendo. Ah, mas ela é boa. O que ela fala dá certo. Mas por que não deu para você? Né? Deu para quem? Né? Eu posso dizer que eu tive muita sorte nessa jornada espiritual. Porque eu tive muitas aulas. Tive aulas, tanto com encarnados quanto com desencarnados. E as aulas que eu tive, nunca foi para falar de A, B ou C. Foram aulas explicando o que é isso. Esse altar, essas oferendas, esses sambôs, tudo isso aqui, eu já tinha tido aula disso. E eu nem sabia que isso aqui iria existir. Eu falei, não, deve estar tudo xarope. Mas Mestre Sama fala que tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Então, só que muitas vezes, a sua ansiedade é tão grande, que você vai procurar respostas. Ah, eu vou bater um baralhinho aqui, vou fazer um vucu-vucu ali, mando coisa e tal. Porque você pensa, não estou dizendo que tem muita gente boa, mas tem também uns que não são. E você pensa que às vezes as respostas é para daqui a 2 dias, amanhã vai acontecer a graça. E demora. Para você ter ideia, as primeiras coisas que eu vi, eu fui para o Japão em 92. Eu ouvi que eu iria para o Japão em 86. Eu ouvi que eu iria para o Japão em 83. Eu fui em 92. Eu nem conhecia a messiânica. Nem sabia que era Meixo Sama. Então as coisas não são no nosso tempo, é no tempo certo, no tempo de Deus. Muita coisa está para acontecer. Só que se você for ansioso, você tem um treco. Né? Somos, para muitas pessoas, a esperança que chega através de nossas palavras, de nossas atitudes, de nossas orações. Somos o espelho para muitos que nos seguem e nos veem. Cada vez mais precisamos também cuidar para que não sejamos ilusão na vida dessas pessoas. Que não sejamos miragens que enganam e as desviam do caminho da verdade. Eu dei aula quarta-feira. Quarta-feira. E ontem um senhor me chamou e disse que por causa da aula, ele teve vários insights e uma mudança dele como pessoa. Eu até pensei que ele ia ficar bravo comigo, porque ele falou assim, chegou uma hora que eu vi que o senhor estava com luvas de boxe. Eu falei, caramba, eu estou batendo demais, né? E não estava. Ele falou assim, não, o senhor estava batendo no meu espírito. Eu precisava ouvir aquilo para poder mudar meu modo de ser. Então, graças a Deus, não importa se foi 1 milhão ou se foi uma pessoa, mas uma pessoa que foi atingida, já atingimos o resultado. Né? Uma pessoa teve a vida mudada. É isso que vale a pena. E também nós não podemos ser miragem na vida de ninguém. Né? Não podemos ser miragem. Eu vivi muito tempo, ontem conversando com um reverendo, praticamente um dos mais antigos do Brasil, e talvez um dos maiores conhecedores da fé messiânica. Ficamos 1 hora no telefone. Ele me dá uma aula cada vez que eu converso com ele, porque é uma enciclopédia de conhecimento e de história. E estamos falando justamente sobre isso, né? Que o que foi ensinado foi desvirtuado, porque foi adaptado aos interesses do homem. Não foi o que Meixo Sama ensinou. Né? Então, esse cuidado nós temos que ter, porque se você prega A e você pega esse A e transforma no A, B, C, D e E, né? Não dá. Né? É como uma prova. Pode ter 5 opções, múltipla escolha. Só uma é a verdadeira. Não tem uma mais ou menos. Né? É só uma que você vai passar no vestibular. Não são duas, não tem outra resposta. Né? O que semeamos, vamos colher. É a lei divina. E finalizando com o último trecho do Salmo, o homem muitas vezes não pensa que as desgraças que afligem os outros também possam atingi-lo.
Quando ultrapassamos e vencemos uma grande fase de purificação, nos emocionamos de alegria e felicidade. Prometemos mundos e fundos a Deus e Meixo Sama. Passado um tempo, esquecemos as graças recebidas e muitas vezes nos tornamos juízes dos sofrimentos dos outros, com achismo e presunção. Graças a esse comportamento, somos novamente agraciados com alguma repurificação, e desta vez não temos mais o mesmo sentimento inicial da entrega. Aí entramos de novo no vício da lamúria e começamos a procurar culpados pela nossa queda. Inveja de fulano, raiva de Beltrano, porque é mais fácil transferir a culpa de nossa ingratidão do que assumi-la. Né? Pode reparar. Você passa por um apuro danado, você reza, você chora, você teve a graça. Não tem preço. Esse momento da graça é uma emoção inenarrável, não é? Só que depois você vai se afastando, esquecendo. E você começa a ser juiz dos outros. Ih, está sofrendo? Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Ih, não tá, sabe? Você começa a apontar dedo. De repente, pau, vem uma outra repurificação para você. Só que você se revolta. Tá vendo? Isso é inveja. Eu estava tão bem, mas ficaram com inveja de mim, que não sei o que lá, e assim assado. Você começa a transferir para outros a sua própria culpa. Você não tem coragem de dizer que você é ingrato. De dizer não, de assumir que você é ingrato. Que você foi oportunista com Deus. No primeiro momento, talvez não. No primeiro momento, você foi sincero. Mas depois você foi oportunista. Porque você fala assim, se eu dedicar, eu vou conseguir graça. Se eu dedicar, eu vou conseguir graça. Eu não dedico para alcançar graça. Eu dedico para me elevar espiritualmente. E sair do nível de sofrimento. E se eu conseguir me elevar espiritualmente, eu vou atrair pessoas com esse mesmo propósito. Tirar uma pessoa do nível de inferno e colocar em nível de felicidade não tem preço. Nós estamos fazendo uma campanha, né, de entregar cestas pequenas de alimentos para algumas pessoas. Eu lembro, já contei isso aqui uma vez, a história do seu Cícero. Ele entrou aqui uma vez pedindo, não pediu nada. Ele perguntou, o que é aqui? Eu falei, é uma igreja. O que o senhor faz? Não, estou desempregado. O senhor está onde? Não, eu estou dormindo aqui naquela marquise do Banco do Brasil, aqui na Ibitirama. Eu durmo ali. Que eu me separei, deixei minha casa com minha esposa e minhas duas filhas, e acabei perdendo meu emprego e não tenho onde morar. Mas não é porque eu estou nessa condição que eu tenho que me descuidar. Eu tenho minha roupinha limpa lá, eu acordo bem cedinho, vou até um posto ali perto, me lavo, tomo meu banho na mangueira, troco de roupa e vou procurar emprego. Eu falei, caramba, seu Cícero. Eu falei, o senhor quer alguma coisa? Não, não quero nada. Não, vamos lá, vamos tomar um cafezinho, vamos comer umas bolachinhas que tinha aqui. Dei para ele um monte de coisa e tal. Falei, seu Cícero, bora para o altar, vamos fazer uma oração. Eu lembro que nós oramos no altar, eu falei, o senhor vai conseguir um emprego, o senhor vai voltar aqui e vai me dizer que o senhor arrumou esse emprego. Porque ele era sincero. Aí rezamos aqui no altar. E ele foi embora. Ele não pediu nada. Né? Foi embora. Passaram alguns dias, ele veio aqui me agradecer. Consegui emprego, viu? E vou morar no trabalho. Era vigilante. Quanto vale isso, gente? Né? Isso é sonem de querer ver a transformação na vida de alguém. Né? Não foi para satisfazer meu ego. Foi para ver aquela assim, a pessoa sair da condição. Né? O coração de uma pessoa dominada pela escuridão torna-se o reino do egoísmo. Ao tomar atitudes mesquinhas, a pessoa está insegura, com medo, e essa insegurança a faz manipular, dividir, dissimular. Não se incomoda com o sofrimento alheio e coloca a culpa nos outros e pouco faz para mudar a situação. Transforma as pessoas em coisa e mesmo quando faz boas ações, está cheia de intenções ocultas. Repetindo mais uma vez, orai e vigiai sempre. O budismo trata o bem e o mal como o princípio da unicidade do bem e do mal. Ambos são relativos. O Meixo-sama também fala isso. A raiva, por exemplo, refere-se ao bem ou ao mal. Depende, porque se a ira for dirigida contra o mal, é o bem. A ira que surge do egoísmo é o mal. A ira por si só não pode ser chamada de bem ou de mal. O bem e o mal são relativos. O mais importante é que essa batalha do bem contra o mal acontece no seu coração. Meixo-sama nos ensina isso também nos ensinamentos. Fazer o bem é tratar a vida como um fim e não como um meio.
Fazer o bem é expandir o estado de vida, ao passo que fazer o mal é tratar as pessoas como coisa, agir por sentimentalismo e, com isso, desagregar, manipular e separar. Ao fazer o bem, você e seu ambiente manifestam a profunda alegria do estado da iluminação. O coração de quem faz o bem é impenetrável à maldade. É um coração sereno, feliz, benevolente e de bom senso. Não lutar contra o mal é o mesmo que cometer esse mal. Essa é uma séria advertência para as pessoas da época atual, que estão inclinadas a viver desatentas para o que está acontecendo ao seu redor. Dr. Martin Luther King foi um pastor e um líder do movimento negro nos Estados Unidos, né? Ele lutava pelos direitos civis. Ele acreditava que aqueles que permanecem tranquilos diante do mal estão ajudando e favorecendo a maldade. Não se opor ao mal é o mesmo que concordar com ele, dizia. Agora há pouco uma pessoa me chamou, que tem uma empresa de limpeza, que tem um contrato com um condomínio grande aqui perto. São 60 funcionários da limpeza, né? E o contrato vai ter duração de mais 3 anos. Simplesmente o síndico resolveu romper o contrato, não quer pagá-los e falou que não vai pagar a multa. Perguntou, o que eu faço, reverendo? Processo, ué. E se fizer oração para ele? Eu falei, a gente reza. Mas também lute pelo direito seu. Você tem 60 funcionários, pô. Não é? 60, não é pouca coisa, não é pouca gente. Né? E o contrato vence daqui a 3 anos. Por que a pessoa venceu? A pessoa falou, não, que tem uma pessoa conhecida dele, que tem uma empresa também, quer fazer um esquema. Meu, é desonesto. Você tem que ser bonzinho com desonesto? Não, processe. Né? A pessoa que vive pelo bem é ativa contra o mal. Tem o coração sereno, cheio de esperança. Não fica parada vendo outras pessoas sofrendo, procura orar, dedicar de alguma forma com alegria e gratidão, para levar luz a essas pessoas. Tem respeito absoluto pela dignidade da vida, transforma o próprio coração numa fortaleza, sabe discernir o certo do errado. Não confunde amizade com missão, sentimento com missão. Tem como base da sua vida, a prática da fé que professa, sem fanatismo, sem grosseria, com um grande amor de salvação. Usa sua voz para incentivar as pessoas. Usa ao máximo seu potencial para conduzir todos ao seu redor à felicidade. Meixo Sama deixa bem claro isso no ensinamento de hoje, no trecho. Então, para derrotar radicalmente o mal, é preciso intensificar o poder do espírito primordial de cada ser humano. Para tanto, todos devem aprimorar a sua fé, tornando-a inabalável. Só dessa forma poderão alcançar a verdadeira felicidade. Estamos vendo aqui no Templo Arte do Jorei, alguns grupos de assistência de Jorei online, onde várias pessoas de várias localidades aqui no Brasil e no exterior estão envolvidas nessa dedicação. Tudo nasceu do desejo de alguém de querer fazer algo mais, e estão conseguindo e contagiando mais pessoas. Um desses grupos que coordena é o ministro Ricardo. Né? Era um grupo de estudo, já virou um grupo de assistência, que tem mais de 200 pessoas já, né, sendo assistidas. Né? Agindo assim, estaremos honrando o Meixo Sama, estaremos honrando nossa ancestralidade e deixando como herança para nossa descendência um legado de profunda gratidão, um legado de proteção contra o mal e, principalmente, sabedoria, para saber discernir o que é a verdade. Gravemos no coração que quem busca incessantemente a felicidade reconhece que é infeliz. Não se contenta com o que tem, lamoria pelo que o outro conquista. Não é assim? Quem realmente busca só felicidade é porque reconhece que é infeliz mesmo. E para finalizar, eu encontrei um trecho num salmo da Bíblia, Salmo 37. Uma mensagem sobre essa luta entre o bem e o mal. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros,
nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. A fé é muito interessante, né? Porque a fé não nasce da alegria. Né? A fé não nasce estou bem. A fé nasce da onde? Do sofrimento. É ali que você vai trabalhando isso. Então, depois de muito tempo, muito tempo, entender que às vezes aquele que faz mal contra você, ele é apenas um instrumento. E na realidade, se você tiver uma cabeça boa, assim, você quer fazer o mal para mim? Pode continuar fazendo. Agora, se vai chegar até mim ou não, é outra coisa. Né? É outra coisa. Fazer o mal é uma via de mão dupla. Eu faço, não pegou, volta. Eu cito o exemplo sempre assim, eu estou aqui, a pessoa vibra aqui. Se eu vibro na mesma sintonia que ela manda negativo, sempre vai pegar em mim. Um pouco que eu me eleve espiritualmente, tudo que vai, volta. E não foi eu que mandei, é a lei. É justiça. Né? Vamos então nos esforçar em sermos verdadeiros messiânicos, verdadeiros sacerdotes da salvação, difundindo o que Meixo Sama nos confiou, os sagrados ensinamentos e o sagrado ato do Jorei. Foi bem lightzinho hoje, né? Boa missão a todos e que Deus Meixo Sama os abençoe. Muito obrigado e boa missão. Retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com as que estão prestes a chegar. Assim encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jorei do mês de maio de 2021. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.